Olá, turmas 1001, 1003. Quanto tempo, né? Hoje a gente vai trabalhar bastante coisa. Vocês vão fazer apenas atividades, não precisa copiar, tá? A gente vai começar na página 120. O título está na página 119, ampliação de uma notação e estudo da paridade de funções. A gente vai trabalhar com o exercício resolvido da página 120, exercício resolvido 1. Fazer a leitura aí, tá? A Companhia de Saneamento Básico de certo estado trabalha com um sistema progressivo de tarifas, que variam de acordo com a seguinte função. F de x, aí está aí na primeira linha, né? 12, se x é menor ou igual a 10. Aí embaixo, 2x menos 8, se 10 é menor que x, e x menor ou igual a 20. 3x menos 28, se x é maior que 20. Vamos lá. Deixa eu subir um pouquinho, descer um pouco aqui. Isso dá para ver tudinho direitinho, para poder facilitar. Em que f de x é o valor mensal a pagar em real e x é o consumo mensal em metro cúbico de água. Letra A. Qual é o valor mínimo que um consumidor deve pagar por mês? Olha só. Olhando nessas três linhas, 12 se x é menor ou igual a 10. Qual é o valor mínimo que ele vai pagar? Vai pagar no mínimo R$12. Ó. O menor valor da função f é 12, logo a tarifa mensal mínima é R$12. Letra B. São questões simples. Ó. Qual é o valor pago pelo consumo mensal de 15 metros cúbicos de água? O que a gente vai fazer? Vamos pegar na segunda linha, que é a função 2x menos 8, e vamos fazer o quê? Vamos substituir. Não são 15 metros cúbicos de água? Então, ó, no lugar do x vai entrar o 15. Porque, ó, como 15 metros cúbicos de água, por que eu usei a segunda linha? Porque está entre 10, o 15, ele está entre 10 e 20, porque 10 é menor que x e x é menor ou igual a 20. Tá? E o 15 faz parte da pergunta. Então vai ficar 2 vezes 15, 30. 30 menos 8, 22. Logo, o valor pago pelo consumo mensal de 15 metros cúbicos de água é de R$22. E a letra C, tá? Qual é o valor pago pelo consumo mensal de 25 metros cúbicos de água? A gente vai usar a terceira situação, por quê? Porque x é maior ou igual a 20. Agora ele quer saber de 25 metros cúbicos. Então, no lugar do x vai entrar o 25. Vai ficar 3 vezes 25 menos 28. 3 vezes 25, 75. Menos 28, 47. Então, por 25 metros cúbicos de água, a pessoa vai pagar R$47. Agora a gente vai para a página 121. Para estudarmos função par e função ímpar. Tá? Fala o seguinte, ó, a paridade é propriedade de ser par ou ímpar. De uma função está relacionada à simetria do gráfico em relação ao eixo OY ou à origem ou do sistema de eixos. Só que assim, não vou ficar lendo tudo porque vai dar muita volta. A gente vai, por exemplo, ó, uma função f de domínio D é par se somente se f de menos x igual a f de x para qualquer x pertencente a D. Uma função é par se somente se as partes do seu gráfico para x maior que zero e x menor ou igual a zero. A gente vai ver através do exemplo que vai ficar mais fácil da gente entender. Tá? Olha o exemplo aí, ó. A função f de x é igual a x ao quadrado
é par, pois em relação ao eixo y, a parte do gráfico para x maior ou igual a zero é simétrica à parte do gráfico para x menor ou igual a zero. O que eu quero dizer com isso? Qualquer número elevado ao quadrado vai ser positivo. Se a gente observar o gráfico aí, ó, se eu botar 0 ao quadrado, 0. Se eu botar 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9. A concavidade é voltada para cima porque a função é crescente. Nós já estudamos isso. Aí faz as ligações, ó, e marca a parábola. Tá? Porque quando eu fizer menos 2 ao quadrado, vai ser ligado ao 4. Porque no f de x é a mesma coisa que y. Quando eu botar menos 3 ao quadrado, vai dar 9, por isso que o 3 foi ligado ao 9. Menos 1 ao quadrado dá 1. Então, vocês podem ver que a mesma numeração aqui, ó, na parte de baixo, a gente vai fazendo as ligações aí. Agora, a gente vai ver a função ímpar. Na função ímpar, a função é negativa aqui, ó, o x é negativo dentro do parênteses, e depois do sinal de igual aparece o menos. A gente vai ver o exemplo também, para a gente poder entender. Olha como que ficou o gráfico, ó. F de x é igual a x ao cubo. Se a gente colocar número negativo elevado a um expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Por isso que a função aí no caso é ímpar. Observando o gráfico todo, a gente vai perceber o seguinte, ó. Menos 1 elevado ao cubo dá menos 1. Menos 2 elevado ao cubo deu menos 8, foi ligado embaixo. 1 elevado ao cubo dá 1, 2 ao cubo dá 8. Aí olha como é que ficou o gráfico, ficou diferente, nem ficou com cavidade porque não é do segundo grau, né? Então, observe que menos x, o menos x dentro do parênteses elevado ao cubo continua negativo e fora do parênteses também. Tá bom? Agora, página 122, exercício resolvido 2. Classificar cada uma das funções como par ou ímpar, ou nem par nem ímpar. Só vou trabalhar com as letras A e B. Como que a gente descobre se a função é par ou é ímpar? Vamos analisar aí. Para saber se uma função é par ou ímpar, basta calcular. Ó, f de menos x. Eu vou substituir. Não é x à quarta mais x ao quadrado? Em cada x eu vou botar um menos para ver como que vai ficar o resultado final. Se ficar positivo, porque a função é par. Ó, se você pegar o menos x elevado a multiplicar 4 vezes, toda vez que a base é negativa, o expoente for par, resultado positivo. Então, ficou x à quarta mais x ao quadrado. Então, ó, como f de menos x é igual a f de x, a função é par. Agora, a letra B. Função g de x. Fazer a mesma coisa. Tá? No lugar do x eu vou botar o menos. Então, ó, 4 vezes menos x menos 4x, que é igual a menos g de x. Ou seja, deu negativo. Se deu negativo, a função ela é ímpar. Agora nós iremos para a página 125. A gente vai estudar composição de funções, só que a gente vai trabalhar primeiro com a função composta. Tá bom? Vamos analisar as funções aí. Olha como é que trabalha a função composta. Trabalha com 3 diagramas, como vocês podem perceber, do A para o B e do B para C. Ó. X, depois vai para f de x, depois para g de f de x. Ou seja,
do primeiro foi para o segundo, do segundo foi para o terceiro. Essa bolinha aqui, ó, significa que a função ela é composta. Tá bom? Vamos para os exemplos A e B, para a gente entender como que funciona uma função. Não fiquem desesperados, porque não é difícil, tá? Porque a função composta, a imagem está contida no domínio. Olha o exemplo, vou explicar o exemplo, tá? Exemplo A primeiro, ó, considera as funções f e g. Função A 1, 4 e 7, B 2, 4 e 6 e C 0, 3, 5, 7. Olha como é que tá, ó. O f de 1 é igual a quanto? 1 está ligado a quem? Ao 2. E o 2 está ligado ao 0. Então, ó, f de 1 é igual a 2, g de 2 é igual a 0. Esse gf de 1 é a função composta. Ó, gf de 1 é igual a 0. Por quê? Primeiro vai do primeiro para o segundo, aí do segundo para o terceiro. Depois vai da primeira função para a terceira. Por isso que ficou entre parênteses. Porque o g de f de 1 é igual a 0, que foi o primeiro com o terceiro. Aí a função composta, ó, função g composta f de 1 igual a 0. Na segunda situação, ó, do 4 foi para o 2 e do 2 foi para o 0. Então, olha aqui na segunda linha. F de 4, ó, o que está dentro do parênteses é sempre o valor do x. E o que está fora, o que está depois de igual é o y. Então, ó, o 4 foi ligado ao 2, o 2 foi ligado ao 0, logo a função g de f de 4 é igual a 0, ou seja, o primeiro com o terceiro a gente juntou. Então, ó, g bola f4 é igual a 0. Na terceira aqui, tá? 7. O 7 está ligado ao 4 e o 4 está ligado ao 3. Ó, g f de 7 é igual a 3. Então, g, né, função g composta de f de 7 é igual a 3.